Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura do capítulo 5 do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias. Este é o capítulo 5 e esta é a primeira parte. Capítulo 5. Tome posse e festeje o que alcançou. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Esta parece ser uma promessa imensamente extravagante e de uma proporção difícil de imaginar que possa ser garantida por alguém a uma outra pessoa ou comunidade. Não seria, talvez, apenas uma palavra de encorajamento para fazer com que Josué e o povo às portas da terra prometida se dispusessem a entrar e ocupar algum espaço? Afinal, as circunstâncias para Josué, o novo líder dos hebreus, que haviam atravessado o deserto, não eram as melhores. Moisés, o grande líder anterior, havia morrido. Como descrevemos no texto sobre aproveitar as oportunidades e usar o que tiver em mãos, Deus havia provado a sua fidelidade e o seu poder ao povo, livrando-os da escravidão no Egito, abrindo o Mar Vermelho, e os trazido pelo meio do deserto, sinalizando o caminho com uma nuvem de dia e com uma coluna de fogo à noite. Para agravar a situação de Josué, 40 anos antes, havia acontecido uma discordância muito grande entre 10 líderes das tribos enviados para espionar a terra e Josué e Caleb. A maioria descreu de que poderiam ocupar a terra, e somente Josué e Caleb decidiram seguir adiante. Mas, ao cabo, prevaleceu o medo sobre a fé. Israel não colocou a planta do pé sobre a terra prometida antes que toda a geração de incrédulos morresse. Agora Deus estava reforçando a Josué uma verdade espiritual essencial. Deus nos dá, mas nós é que pela fé tomamos posse. Quando eu me converti, meu pastor contava repetidamente uma história. Toda vez que queria nos ensinar que Jesus já conquistou tudo para nós na cruz. Um relato que provavelmente a maioria dos leitores já escutou, mas vale a pena conhecer ou mesmo recordar, que marcou muito a minha vida a respeito da bondade de Deus. Tudo incluído. Certo homem desejava muito fazer uma viagem de férias em um daqueles transatlânticos com suas instalações espetaculares. Então, dirigiu-se ao escritório e perguntou rapidamente qual o preço da passagem. E ficou espantado como o custo era elevado para uma simples passagem de navio. Mas era um sonho, acalentado por tanto tempo que ele economizou e organizou tudo que imaginou precisar para aquela viagem. Finalmente, chegou o grande dia e ele se dirigiu às docas de embarque de passageiros, levando muitas malas e pacotes com tudo que imaginou para aproveitar aqueles dias tão sonhados. Alojou-se no camarote mais apertado e longe de todos os restaurantes, piscinas, salões de diversão, pois não pôde poupar dinheiro para pagar por essas regalias. Afinal, a passagem havia sido muito cara. Imagine então comer aquelas refeições com tanta fartura, sobremesa à vontade. Ele trancava-se no seu alojamento na hora de refeições. Abria seus pacotes de bolacha, garrafas de água para se alimentar milimetricamente o necessário, para permanecer com forças para ficar no navio aproveitando para realizar a viagem de seus sonhos. Ou será que não seria a viagem de seus piores pesadelos? Na hora das práticas de esporte, banho de piscina, das brincadeiras, diversões com outros passageiros, recolhia-se no alojamento, ou procurava lugares solitários para apreciar a vista do horizonte e das marolas do mar. E foi assim por aqueles longos dias, até que chegou no último dia, e ele havia poupado dinheiro para fazer uma única refeição no salão principal do restaurante ao lado da mesa do comandante do navio, e poder agradecer o privilégio de ter podido viajar em tão espetacular embarcação, e assim foi. Uma tremenda emoção tomou conta do seu coração quando, passo a passo, aproximou-se e tomou seu lugar naquela mesa, onde estava uma plaqueta indicando a reserva do seu lugar com seu nome em destaque. Tão logo ele se sentou, o comandante do navio se aproximou dele e falou: "Que prazer tê-lo próximo à minha mesa. Venha sentar-se ao meu lado." Estávamos todos curiosos em conhecê-lo e até em perguntar-lhe se acaso fizemos algo que incomodasse,
pois não conseguíamos localizá-lo e sempre víamos se esquivando de um lado para o outro. Mas respeitamos sua decisão, e hoje teremos o privilégio da sua presença nessa mesa. Afinal, quando o Senhor comprou a passagem, deve saber, nela todas as refeições estavam incluídas, e tudo mais que é oferecido no navio. Esta é uma ilustração muito conhecida a respeito da graça de Deus em favor dos homens, para nos ajudar a entender que em Cristo tudo já foi feito para que a justiça de Deus se manifeste em nosso favor. Entretanto, apesar de Deus ter consumado a obra de salvação em Cristo, nós a recebemos pela fé. Se não tomarmos posse da promessa, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador, não receberemos o benefício prometido e ficaremos vivendo de migalhas da religião, pisando com a planta dos pés. Afinal, o que é tomar posse? Eu escrevi este livro para que você ampliasse seu conhecimento das promessas de Deus para a sua vida e tomasse posse de cada tapete vermelho que Ele preparou para você. Nos aconselhamentos, tenho deparado diariamente pessoas que, apesar de terem aceito Jesus nos seus corações, não entenderam ainda que seu passado, pecados e erros cometidos, a família da qual vieram, o status social e tantos outros fatores limitantes não podem impedi-los de viver o melhor de Deus. Assim como na ilustração anterior, vivem nesse barco chamado mundo e até conseguem crer que o sangue de Jesus pagou a sua passagem até a eternidade, ou seja, para a salvação, e creem que estão indo para o céu. Mas e agora? E aqui? Quem sou eu para sonhar em ter um casamento saudável quando sou fruto de um adultério? Quem sou eu para ter filhos obedientes quando fiz meus pais sofrerem e chorarem por mim todos os dias na minha adolescência? E por aí vão os mais variados exemplos de conformismos, crenças limitadas, que fazem o sangue de Jesus estar valendo apenas para depois de suas mortes, mas que aqui na terra terão que pagar por todo o mal cometido, ou que não têm direito de sonhar com nada maior, porque elas não têm uma certa linhagem. Por esse motivo, vim expondo princípios, exemplos de treinamentos ou ações de preparação para que em cada esfera de sua vida você possa caminhar e alcançar o excelente propósito de Deus para você. Há tapetes que Deus nos concede, mas podemos não tomar posse, passando a vida uma ambiguidade. Uma polaridade entre recebermos algo, mas não considerarmos nosso. Pode ser uma insegurança ou até mesmo uma falsa modéstia, por não nos sentirmos capazes de assumir a responsabilidade de permanecer no nível que Deus nos coloca. Entretanto, entenda algo, que os pés da cruz fomos todos nivelados. Indiferentemente da sua linhagem, seu passado, seu status, não há limites que possam impedir você de viver o que de melhor Deus tem para você. Ali na cruz, tudo foi zerado. Uma nova linhagem começa em sua história a partir do Calvário. A partir de um encontro com Jesus, um cobrador de impostos se torna um cristão, uma prostituta torna-se uma evangelista, um sábio nasceu de novo, um cobrador de impostos devolveu 4 vezes mais. Uma mulher considerada imunda pela sociedade, pelo seu fluxo de sangue, foi chamada de filha por Jesus. Entenda que não há rótulo imposto pela sociedade que tem o poder de determinar o seu futuro. Somente Ele tem a palavra final. E nosso papel é confiar que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la. Um lugar de celebração. A minha casa é mais do que eu sonhei. É um lugar onde eu gosto de estar. Sem perceber, esse tapete vermelho que Deus talvez estava estendendo em nosso caminho, chamado hospitalidade, fez com que sempre tivéssemos a casa cheia de amigos, desde o início da vida dos nossos filhos e depois sempre cheia de amigos. Então me dei conta que em suas conversas as pessoas expressavam quanto se sentiam bem de estar ali e que nosso lar atraía pessoas. Se eu soubesse no tempo, não mudaria nada em relação ao nosso lar, que é um lugar de descanso, um pedaço do céu com a graça de recarregar as baterias daqueles que hospedamos para enfrentar os desafios do mundo lá fora. A começar pela nossa família, que aqui se reabastece mutuamente na graça e no amor de Deus para a guerra lá fora. Que privilégio poder usar algo tão comum e tão modesto e torná-lo em algo tão abençoador. Às vezes encontro pessoas aí fora que me dizem: Micheline, Hildo, a casa de vocês deve ser uma mansão, não é? Todo mundo ama ir lá. Nunca vi. E sempre minha resposta é: na verdade ela é bem simples. Nós temos um quartinho de hóspede com banheiro lá, recheado de amor para os que recebemos. E não falo isso por falsa modéstia, pois realmente é um lugar de celebração de vidas, que experimentam um descanso especial da parte de Deus. Obrigada por acompanhar a primeira parte do 5º capítulo
Da leitura do livro, O Seu Próprio Tapete Vermelho.